O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Agora são 7h01. Muito bom dia. Está no ar a edição regional do Jornal da Manhã para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Os nossos destaques desse início de semana. Vamos atualizar os números por toda a nossa região quanto ao Covid-19. Iriniópolis registrou um novo caso ao longo desse final de semana. União da Vitória, claro, manteve-se na sua média de casos. Já a atualização, então, por parte das prefeituras que atualizaram em pleno domingo os números. Hoje vamos falar também sobre educação estadual com o secretário de Estado, Renato Feder, falando especialmente para o Núcleo Regional de União da Vitória. Ele fala sobre os investimentos feitos pelo Estado nessa época de pandemia, onde crianças estão tendo aulas online, e ainda sobre a possível data de retorno às aulas da rede estadual de ensino, como isso deve acontecer. Já o secretário vai trazer aqui uma extensa entrevista para falar sobre esse assunto. E ainda tem segurança pública e esportes hoje aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Vamos falar do tempo? Semana começa aqui pela nossa região com bastante umidade em União da Vitória. 13 graus e 7 décimos é a temperatura. Devido à questão da neblina, o sol demora um pouco mais a aparecer por aqui. Ontem, por exemplo, tivemos em alguns municípios da região, aqui o sol brilhando praticamente o dia todo. Já União da Vitória, devido, é claro, ao número excessivo de nuvens, o sol apareceu de forma tímida só no meio da tarde. Com isso, a temperatura não subiu muito. Segundo a previsão do CIMEPAR, hoje a máxima poderá chegar a 26 graus, para termos tempo bom, ensolarado. Já na terça e quarta-feira, haverá aumento de nuvens, o sol dificilmente vai aparecer, mas também não há previsão de chuva. Por enquanto, a próxima previsão de chuva está marcada para o final de semana, em meados de sábado, segundo o CIMEPAR. E as temperaturas devem permanecer um pouco mais altas, as temperaturas máximas, ficando entre 26 até 28 graus ao longo da semana. Quanto à mínima, deveremos ficar na casa de 10 graus de mínima praticamente durante toda esta semana. É a previsão inicial que temos aqui através do Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Atualizando o nível do Rio Iguaçu nesta manhã, 1,92 m. De imediato, vamos atualizar os números aqui para a nossa região. Hoje eu vou trazer apenas aqui as prefeituras que atualizaram ontem, em pleno domingo, para ficarmos aqui bem atualizados quanto aos números da Covid-19. As prefeituras que atualizaram ontem são de União da Vitória, mostrando que temos, no momento, 39 casos confirmados e as pessoas que estão em tratamento. Outras 110 pessoas que já tiveram Covid e já estão recuperadas. O município soma um óbito. Com isso, no total, 150 casos de Covid. O total de testes realizados em União da Vitória, já foram feitos 985 testes. Se fizermos uma conta rápida aqui, quase 1.000 testes, 150 casos ao todo confirmados. Então, temos uma média de 15%, né, de todo mundo que faz testes aí, 15% desses acabam, então, tendo aqui a Covid-19, se compararmos com esses números. Quase 1.000 testes feitos, 985 para ser mais exatos, 150 casos, então uma conta rápida, bem certinho, 15% do total. Os demais, é claro, a grande maioria, todos descartados. Ainda temos no município 161 suspeitos. Se seguirmos essa métrica de média de 15%, poderemos ter confirmados desses 161, entre 15 a 20 casos que podem ser positivos. Claro que isso depende muito desse grau de que esses pacientes estão, né, que estão com suspeitos. Mas lembrando, União da Vitória segue um protocolo rígido. Toda pessoa que chega com sintomas, por mais que sejam de gripes, né, então essas pessoas já são orientadas a estar fazendo os testes. Por isso, então, que esse número de casos suspeitos é bastante elevado no município. Vamos aqui para General Carneiro. Dados atualizados mostram que em General Carneiro, no total, são 24 casos de Covid.
Destes, 21 já estão curados. Então, somando no momento 3 casos ativos. General Carneiro aqui computa 2 óbitos devido à doença. E ainda há em investigação outros 2 pacientes. Já por um município aqui do Planalto Norte, Iriniópolis, um novo caso de coronavírus foi confirmado. É uma paciente sintomática, quadro de saúde estável, está em isolamento domiciliar, sendo monitorada lá pela equipe da família da Serrinha, interior do município. Com isso, o município conta agora com 3 casos ativos de Covid, sendo 1 recuperado, 2 suspeitos e 18 descartados, segundo aqui, então, dados divulgados pela Prefeitura de Iriniópolis. Lá em Canoinhas, até hoje, 208 casos foram confirmados de Covid-19. Destes, 155 já foram liberados, estão curados. Restam, portanto, 53 pessoas que no momento estão com Covid e em isolamento. O município também conta com 3 óbitos. Para finalizarmos aqui, a prefeitura também lá de Três Barras atualizou seus números ontem. Por lá, no total, 267 pacientes tiveram Covid-19. Desses, 257 já estão curados, voltaram às suas atividades. Então, temos no momento 10 ainda que estão em isolamento, cumprindo a sua quarentena. Por lá, outros 4 casos estão sob suspeita ainda, aguardando resultado de exames. Temos aqui também uma nota interessante, divulgada pela Prefeitura de Matos Costa, que não registra casos confirmados de Covid-19, e Matos Costa, dos 295 municípios de Santa Catarina, apenas 11 não possuem casos registrados até hoje. Entre eles está Matos Costa, que fica aqui, nesta região mais ao norte de Santa Catarina, município vizinho, a pouco mais de 30 quilômetros de Porto União. Por enquanto, por lá, nenhum caso confirmado. Tivemos suspeitos, mas ainda nenhum confirmado de Covid. É um número realmente que chama a atenção. No número de 295 ser um dos únicos 11, realmente parabéns à população de Matos Costa, que até então tem tomado todos os cuidados necessários. Bom, para falarmos sobre essa questão aqui da Covid-19, em União da Vitória, na última coletiva de imprensa, o secretário de Saúde, Dr. Ari Carneiro Júnior, ele respondeu algumas questões para a imprensa. Por exemplo, o número de leitos que temos aqui de UTIs para atender o município e também a região. Lembro que a questão de leitos não é uma obrigação do município, e sim do estado do Paraná. Mas também ele fala sobre a medicação que é prescrita. Será que todo mundo tem que ser tratado com o chamado kit vida? Ele explica de que forma estão sendo prescritas essas medicações para as pessoas, então, que possuem quadros suspeitos ou confirmados de Covid. E ainda um terceiro assunto que o secretário acabou falando sobre quem desobedece o isolamento. Digamos, a pessoa está com Covid, manda ficar isolado em casa e acaba saindo. O que pode acontecer com essa pessoa? Acompanhe. Cabe ao município a atenção primária à saúde. Então, cabe a nós termos um paciente saindo da sua casa, da sua residência, chegando à unidade básica ou à UPA, ali sendo estratificado, e esse paciente que piora ou chega em más condições, a maioria, isso é importante salientar, a maioria dos nossos pacientes não foram para o hospital. A grande maioria saíram dali, foram ao ambiente domiciliar, lá transitaram e tiveram clínica epidemiológica clínica satisfatória, ou seja, sem comprometimento, sem problemas. Deve-se isso muito àquela ação inicial, o primeiro sintoma com aquele kit vida, instituído pela Secretaria Municipal de Saúde através do prefeito Santinho. O que acontece? Tem pessoas que não querem utilizar sem nenhum problema. Quem quer utilizar, bacana. Outra coisa que é importante que ressalte-se: respeitamos a autonomia do profissional médico. Cabe a ele receitar, cabe a ele prescrever, mas nós ofertamos a possibilidade. Então, o cidadão, a cidadã tem essa possibilidade, mesmo que muitas vezes até o próprio profissional ache, não, mas eu acho que não é interessante. Então, existe aí um diálogo entre o profissional
e o médico, o profissional médico e o paciente. Em relação ao leito, quando esse paciente sai da UPA com um quadro que necessita a sua hospitalização, passa a fase hospitalar do Sistema Único de Saúde. E a fase hospitalar do Sistema Único de Saúde, em União da Vitória, a gestão é do Estado. Então, dali para frente, cabe ao Estado, através da 6ª Regional de Saúde, elencado pela CESA, ele colocou 2 hospitais como referência. O Hospital Regional São Camilo e a Associação de Proteção à Maternidade e Infância. Contratando, pagando 2 leitos de UTI para a maternidade, 4 leitos para o Hospital Regional de UTI, mais 4 leitos de clínica médica para a Covid na maternidade e 8 para o Hospital Regional. Não é que os hospitais só tenham esse número de leitos de UTI, mas para a Covid, independente que tenha ou não paciente internado, o Estado está pagando. Ele está aportando recursos para manter a estrutura montada. Até o presente momento, pelo que eu tenho de conhecimento, e nós temos, a 6ª Regional nos dá todas as informações, todos os dias do número de leitos, até hoje não atingimos, nos 2 hospitais, 100% de lotação. Ou seja, temos tido segurança, as comunidades, que daí a regional ela atende toda a região, Antônio Linto até Bituruna. Então são 157 mil habitantes. Tá? Mas até o presente momento, pelo que eu tenho de conhecimento, e a gente tem acompanhado, nós nunca tivemos uma lotação completa, porque isso é muito bom. E até o presente momento, pouquíssimos foram para a UTI, né? Somente um paciente foi, não que tenha iniciado com a fase leve. O paciente foi à UPA já com quadro clínico grave e ele foi para a UTI e ficou 3 dias e foi a óbito, aquele caso que nós temos de óbito. A Secretaria de Saúde ela tem aquilo que preconiza o Ministério da Saúde como forma de você fazer um acompanhamento da pessoa positivada do Covid-19, que é a ligação diária para controle do Covid da pessoa que tenha o positivo ou até que seja assintomático, que tenha feito a coleta. Então a vigilância epidemiológica entra em contato diariamente com essas pessoas. Infelizmente, são bem poucos os casos, mas infelizmente tivemos já a situação de pessoa que se evadiu do seu isolamento. E isso é crime, é um crime sanitário. Inclusive um deles já foi autuado, mas aí nós fazemos a denúncia à promotoria pública e ela aciona a parte judicial e a pessoa vai responder e é a polícia colocada atrás para a identificação do paciente e eventualmente levá-lo novamente ao seu isolamento. Mas essa pessoa vai responder processo, tem todo um problema de multa e tal que as pessoas recebem quando tem essa situação. Agora são 7h mais 14. Depois do intervalo, você vai acompanhar aqui uma entrevista com Renato Feder, secretário de Estado de Educação do Paraná e que recusou, inclusive, o convite do presidente Jair Bolsonaro para ser ministro da Educação. Ele vai falar sobre os investimentos em educação, de que forma estão acontecendo as aulas e também fala até sobre uma possível data de retorno às aulas. Uma matéria muito interessante no próximo bloco. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. O mundo é outro e algumas coisas valem mais. Fazer um bom negócio vale como nunca. Aproveite. T-Cross com taxa 0 em 36 vezes e as 3 primeiras revisões grátis. Respeitar o seu dinheiro e o seu momento vale. Volkswagen.
todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora são 7h mais 18 minutos, de volta com o Jornal da Manhã. Na semana passada, aconteceu mais uma etapa do Dedica, versão online, em que inclusive teve a participação aqui do secretário de Estado da Educação do Estado do Paraná, senhor Renato Feder. Lembro, mais uma vez, que ele recentemente foi convidado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para assumir, então, o Ministério da Educação. Convite esse que foi recusado, porque devido a várias questões, entre elas, o trabalho que vem sendo feito no Estado do Paraná. Ele vai falar sobre de que forma o Estado investiu para que as crianças e adolescentes não ficassem sem aulas nesse período de pandemia. Também ele fala sobre as questões e investimentos que serão feitas. Vem aí um trabalho realmente de todo digital, aproveitando essas ferramentas para as nossas crianças, nossos alunos da rede estadual de ensino, para que elas possam aproveitar já que estão nesse ambiente digital e ali aprender uma profissão. E para finalizar, ele ainda comenta sobre um possível retorno às aulas para a rede estadual de ensino no Paraná. Acompanhe. Queria agradecer o professor Carlos, né, chefe do Núcleo de União, sempre uma presença querida e sempre uma pessoa muito preocupada com a educação. Queria agradecer ao Dr. Júlio, né, nosso promotor. Obrigado, muitas saudades aí do dia que eu estive aí com você, com o Dr. Carlos, também já agradecendo a presença. Né, tá aqui com vocês é um grande prazer, e o nosso líder na Assembleia, né, o professor Hussen, nosso deputado querido, líder querido e presidente da Comissão de Educação, que é um parceiro. Muito gostoso estar aqui, doutor Carlos, doutor Júlio, né, e o Carlos aqui do Núcleo, e todos os demais presentes, para ter essa conversa boa. Então, deixa eu já responder. Primeiro fazer alguns comentários. Eu adorei essa questão da doação de celulares e tablets e notebooks, incrível, né? É um trabalho, mais uma vez, União da Vitória é um exemplo aí para o Paraná e até para o Brasil, porque eu não vi essas questões em outros lugares, né? Então, poxa, é super, super legal isso, né? Isso é um exemplo. E sobre a pergunta, né, que foi feita, sobre puxar muito os alunos, a gente realmente tem essa tendência de... qual que é a nossa visão, né? A gente quer que a educação não pare, né? E realmente tem sido feito um bom trabalho, né? Qual que eu acho que é o grande destaque? Assim, como que eu poderia colocar o que aconteceu no Paraná na educação de uma maneira geral, né? A gente, no mês de abril, fevereiro e abril, a gente trabalhou mais ou menos umas 350 pessoas para colocar tudo de pé. Então, esse foi o desafio. TV, Google Meeting, Aula Paraná, o aplicativo, a gratuidade com as operadoras, todos os contratos, a gravação das aulas, a produção das aulas, os exercícios. Foi uma loucura. E instalar todos os alunos, né? A gente tem 350 mil salas de aula virtuais, 350 mil. A Google, eu falo com o presidente da Google do Brasil, ele fala assim, Renato, o Paraná é o maior usuário da Google Educação, o maior usuário de educação na nossa plataforma Google no mundo é a rede do Paraná. Só isso que a gente é hoje. O maior usuário da Google Education, né, que é todas as ferramentas de educação da Google no mundo. A gente é maior que a China, maior que os Estados Unidos, qualquer outra rede. Ninguém usa tanto a Google Educação como a rede do Paraná. Então, é um orgulho. Mas em abril, quando terminou o mês de abril, a gente começou as aulas virtuais no dia 6 de abril e foi ajustando. Esses 350, eles entraram, digamos assim, no módulo de cruzeiro, né? As ferramentas já estavam razoavelmente estáveis. E aí a bola foi passada para a rede, né? E a rede mandou muito bem, né? Isso que foi incrível, né? Então, isso foi... e o mérito é das diretoras, dos diretores, das pedagogas, né, e pedagogos e professoras e professores. Então, hoje, para vocês terem uma ideia,
13 mil professores fizeram com os seus alunos o que a gente está fazendo agora, uma reunião virtual, uma aula virtual. 13 mil aulas virtuais foram dadas ontem pelos professores da rede, além das aulas, de tudo que a secretaria aposta. Né? Outra novidade, ontem, 4 milhões de lições de casa feitas. 4 milhões de lições de casa feitas. E a gente informa para cada escola, para cada professor, para cada diretor, qual aluno não está fazendo a lição e qual aluno está fazendo a lição e se está acertando, se está errando. Isso a gente dá essa ferramenta e a rede está indo muito bem, né? Os alunos estão fazendo as lições de casa, estão assistindo às aulas, estão fazendo meeting com seus professores. Então, realmente, eu acho que o Paraná é um orgulho, o Paraná vai se destacar, a educação nossa, pública, está indo para outro patamar e isso vai ficar para sempre. A gente está no meio de uma revolução na educação pública, e o Paraná vai deixar uma marca no Brasil, de exemplo, para o Brasil. Hoje à tarde, por exemplo, eu tenho uma reunião só com o time de São Paulo, da rede pública de São Paulo, para mostrar para São Paulo o que a gente está fazendo aqui. Semana passada a gente fez com Santa Catarina, na outra semana com Ceará, na outra semana com Maranhão. Então todos os estados estão vindo para o Paraná, né, para ver o que a gente está fazendo, e porque a gente está fazendo muita coisa bacana. Agora, o alicerce principal é a nossa boa rede de professoras e professores. Isso que está sendo realmente o que está puxando o nosso sucesso, né? Então, eu estou muito satisfeito, estamos trabalhando com afinco, tem novidades, já respondendo, né, a questão de puxar demais, né? Eu diria o seguinte, por um lado, eu fico até feliz de estar escutando esse tipo de reclamação, porque a educação pública brasileira sempre recebeu o oposto da reclamação, né? Pô, é muito fraco, né? Tá muito porcaria, não tem aula, a aula é ruim, e agora a gente tá falando, tem muita aula, tem muito exercício. Então, por um lado é bom, né? É óbvio que o ideal é acertar, mas se for para errar para um lado, melhor errar para o lado do mais esforço, né? Agora, a gente está ajustando, e o melhor caminho, na verdade, para aquele professor, para aquele aluno que está sendo muito puxado, a autonomia é toda do professor e da professora. A gente tem uma aula na TV, a gente posta as lições de casa, só que o professor conhece a sua turma, e a gente explica isso para a rede toda, é oficial, né, que quem decide que o aluno vai ter é o professor. Então, o professor ele pode falar, olha, alunos, não precisam fazer essas lições de casa, porque a minha aula e os exercícios que eu passo são os mais adequados para você, eu conheço a tua realidade, eu conheço o seu histórico, você está nessa escola há 5, 6, 7 anos, né? Então, e o professor que dá a nota, né? Então, esses ajustes, o ideal é que o professor faça, né? E ele tem toda a autonomia para fazer, ele pode postar os exercícios dele, mais adequados à turma, ou mais fortes, ou mais fracos, ou mais ou menos, e orientar os alunos a fazerem os exercícios dele. Tá? Então, isso é muito importante. Aí, outras novidades que eu queria dividir também, para não me alongar muito, né? Primeiro, assim, só sobre o evento, né? Eu acho que a gente está aqui num evento de cuidado, de proteção, isso é muito importante, né? Agora, me aflige muito não voltar às aulas para a questão física, porque muitos alunos em casa sofrem mais, sofrem de pais, sofrem de parentes, sofrem irmãos, né? Então, é uma rotina desafiadora, ter todo mundo em casa preso, né? Isso me dá muita aflição. Então, todo o apoio que a gente puder dar na rede de proteção à criança, a gente tem que dar, né? Tá mais atento, a nossa ouvidoria tem que estar mais de olho, porque os nossos alunos estão, muitos deles, em uma situação vulnerável e a gente precisa estar atento. E as novidades agora na educação, eu queria dividir algumas. Então, primeira, a gente está investindo em muitas ferramentas tecnológicas de gamificação e inteligência artificial. Tá? Então, eu queria dividir com vocês. A gente já tem matemática gamificada,
Então, os nossos alunos jogam matemática, a gente está com mais de 100 mil alunos fazendo exercícios de matemática gamificada, então a gente está bem satisfeito, né? O Carlos conhece a Matific, né, Carlos? Então é muito legal e a gente tem aulas de Matific na televisão. Matific é a maior ferramenta de matemática gamificada do mundo, tá? Então, eles abriram para a gente testar e todas as nossas crianças estão testando e está indo super bem, né, nesse semestre agora da pandemia. Depois, outra novidade, a gente vai licitar um aplicativo para inglês, para a rede, para 100% dos nossos alunos e professores. Então, esses aplicativos são caros, são em torno de, por ano, a gente está falando aí R$800, R$1.000 para um aluno ter o aplicativo, um aplicativo top de mercado, né, com inteligência artificial, onde ele fala, ele chega no celular e fala, e o aplicativo devolve se a fala dele foi correta ou não. Então a gente vai licitar isso bem mais barato, né, e a gente vai oferecer de graça para os nossos alunos e professores. Então tem a matemática e inglês. Agora em julho, ainda em julho, a gente entra com programação de computador para 10 mil alunos, de graça também. Então, os alunos vão aprender a programar aplicativo de celular, página de internet, fazer banco de dados. Então, tudo isso vai estar disponível para 10 mil alunos como teste. E indo bem, a gente vai abrir para toda a rede também curso de programação de computador. A gente quer transformar o Paraná num celeiro de programadores para o mundo, né? Então, é a profissão do futuro. Como que a gente não ensina programação, não disponibiliza programação de computador? Isso é possível, né? Capacitar professores e os nossos alunos, que é a nossa razão de existir, né, na programação. E, por último, a gente também está fazendo uma ferramenta de redação, de que o aluno escreve a redação no computador, né, e ela facilita a correção do professor. Ela corrige gramática, ortografia, concordância, vários requisitos de parágrafo, pontuação, etc. Ela só não corrige a lógica do argumento, né? Essa é a parte mais fina, mais pura, né? A parte mais sofisticada, e essa a gente deixa para o professor. Mas vai facilitar muito a vida do professor, né? Uma ferramenta que corrige redação. Então, o aluno faz a redação e quando ele escreve terminei e aperta enviar, né, ele digita a redação no computador ou até no celular daria para fazer. A redação é mais difícil, mas é possível, né? E aí a ferramenta corrige e entrega a correção para o aluno e para o professor. É uma correção parcial, mas já adianta muito, né, a vida do aluno. Então, essas são algumas das ferramentas que a gente quer. E também completar que a gente está muito ansioso pelo volta às aulas. Estamos aqui conversando com o deputado Hussein, estamos conversando com o Ministério Público, estamos conversando com a sociedade civil para voltar às aulas, né, entre agosto e setembro, da maneira mais segura possível, com muita higienização, com menos alunos por sala, com muitos protocolos, né, mas a gente quer voltar com segurança o mais rápido possível. Agora são 7 horas mais 32 minutos. Segurança pública em destaque. No último sábado tivemos aqui um assalto a um supermercado do bairro São Sebastião. Aqui podemos mencionar o nome do estabelecimento, até porque a própria empresária, proprietária do local, ela então nos gravou aqui um áudio para falar sobre a ação dos meliantes, que levaram cerca de R$2.000 em dinheiro, estavam armados, acabaram colocando todo um terror psicológico, tanto em funcionários quanto clientes que estavam no local. E os indivíduos só não contavam que lá dentro, fazendo compras, tinha um policial de folga que acabou reagindo e inibindo um pouco a ação dos meliantes que estavam fazendo a limpa, literalmente, no estabelecimento. Você vai acompanhar, então, aqui o relato da empresária Sônia Cozeira, falando sobre o assalto e pedindo mais segurança, visto que é a terceira vez que o seu estabelecimento foi assaltado. Tiago, mais uma vez agradeço o espaço cedido. Meu nome é Sônia Cozeira, sou proprietária do Mercado Cozeira. Sobre o fato do fim da tarde desse sábado, dia 18/7. No final do expediente,
fomos surpreendidos pela ação criminosa de 2 indivíduos armados com a intenção de assaltar nosso estabelecimento comercial. Lembrando a você, Tiago, que essa é a 3ª vez que nos acontece. No momento do ocorrido, estavam presentes funcionários e clientes. Os marginais chegaram até o caixa, renderam e retiraram os valores ali presentes. Não bastando somente isso, foram até o interior da loja, fazendo com que os demais clientes deitassem no chão e com chutes e ameaças de arma de fogo entregassem seus pertences, gerando um momento de muito temor. Durante o assalto, um policial militar de folga, Cledson Sebastião Verli, que estava realizando suas compras, num ato de bravura, entrou em luta corporal com um dos indivíduos, a fim de defender as vítimas. Sua ação heróica fez com que a ação dos meliantes cessasse, diminuindo assim maiores danos. Em nome do Mercado Cozeira, primeiramente quero agradecer a Deus por ter nos livrado de algo pior. Aos nossos funcionários, família Cozeira, que agiram de forma prudente, aos bombeiros que prontamente atenderam a ocorrência, de modo especial também ao policial e aos policiais militares que estiveram envolvidos no caso, agindo com rapidez e responsabilidade. O nosso muito obrigado. E fica aí o alerta, temos que fazer algo pela nossa cidade, temos que fazer algo pela nossa segurança. Por favor, senhores vereadores, senhor prefeito, cadê as nossas câmeras de segurança? Como seria importante no trabalho da Polícia Militar, na recuperação e na apreensão desses bandidos que estão soltos. Por favor, deem uma atenção para nós, comerciantes, que pagamos nossos impostos em dias, mas só queremos que vocês façam a parte de vocês, dando para nós um pouco mais de segurança para que a gente possa trabalhar. Obrigado, em nome da empresa Mercado Cozeira. Então, lamentavelmente, mais um assalto ocorrido em União da Vitória, e a gente nota que no Brasil realmente as leis ainda elas deixam a desejar. Certamente não são indivíduos de primeira viagem, já fizeram outros roubos, outros tipos de delitos, e armados, é claro, colocam todo esse terror. Desarmar o cidadão é fácil, quero ver e desarmar lá o bandido. 7h36 agora, depois do intervalo, é o momento do esporte aqui no Jornal da Manhã. Jovem Pan. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. O mundo é outro e algumas coisas valem mais. Fazer um bom negócio vale como nunca. Aproveite. T-Cross com taxa zero em 36 vezes e as 3 primeiras revisões grátis. Respeitar o seu dinheiro e o seu momento vale. Volkswagen.
veja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Começa agora na Jovem Pan Esporte. Notícias do esporte local e regional. Informações e opinião. Você joga no nosso time. Patrocínio. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. A Ouvibel, aparelhos auditivos, está há 18 anos em União da Vitória, proporcionando que as pessoas ouçam melhor. Se você tem dificuldades de ouvir, vá até a Ouvibel e faça um teste gratuito. E se você precisar de aparelho auditivo, terá condições facilitadas em até 20 parcelas ou ainda 15% de desconto no pagamento à vista. Ouvibel, aparelhos auditivos. Rua Doutor Cruz Machado, número 76, em União da Vitória. Telefone 3523-1441. Ouvibel, aparelhos auditivos. Bom dia, Tiago. Bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória. Boa segunda-feira, bom início de semana para todo mundo. Teve bola rolando nesse final de semana no Brasil, começando pelo Campeonato Cearense. Fortaleza 1, Guarani de Sobral 0, Ceará 1, Ferroviário 0. A decisão do Campeonato Cearense, para variar mais uma vez, será entre Fortaleza e Ceará, isso já pela 38ª vez. Bora então para o Campeonato Pernambucano, resultados de ontem: Sport 1, Santa Cruz 2, Salgueiro 1, Náutico 2, Afogados 1, Vitória 0, Decisão 0, Central 5 e Retrô 5, Petrolina 0. As quartas de finais do Campeonato Pernambucano começam no próximo dia 26. Campeonato Paranaense, o clássico em Curitiba, o clássico Paratiba, Paraná 0, Curitiba 1. Em Cianorte 0, Operário 1. Lá em Cornélio Procópio, Londrina 1, Atlético Paranaense também 1. E em Ponta Grossa, Rio Branco 0, Cascavel 3. Resultados então da volta do Campeonato Paranaense. E na próxima terça-feira volta a Copa do Nordeste. E na próxima quarta-feira teremos o reinício do Campeonato Paulista, já com um grande clássico entre Corinthians e Palmeiras. E olha, vem aí a primeira feijoada do Iguaçu. Acontece no dia 15 de agosto, aliás, neste dia se comemora o aniversário da Associação Atlética Iguaçu, completando 49 anos de existência. Você pode desde já encomendar a sua feijoada nas redes sociais do Iguaçu ou no WhatsApp do Iguaçu, WhatsApp oficial é o 42 998 43 86 18, repetindo 998 43 86 18, a primeira feijoada do Iguaçuzão. Ajude o nosso Iguaçuzão durante esta pandemia. Valeu, Tiago. Toque rapidinho daquilo que foi esporte neste finalzão de semana. E a qualquer momento, mais informações. Você acompanhou aqui na Pan, Jovem Pan Esporte. Agora são 7 horas mais 43 minutos e assim encerramos esta edição do Jornal da Manhã, desejando a você uma excelente semana. Termina aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan FM de União da Vitória. Um oferecimento... Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo.
Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União. Centro e bairro São Pedro. Netos Barbearia. O mundo é outro e algumas coisas valem mais. Fazer um bom negócio vale como nunca. Aproveite. T-Cross com taxa zero em 36 vezes e as 3 primeiras revisões grátis. Respeitar o seu dinheiro e o seu momento vale. Volkswagen.